Você já tentou estudar, mas simplesmente não conseguiu se concentrar? Ou já começou o dia com uma ótima intenção de seguir seu cronograma, mas no fim acabou frustrado, desmotivado, com a sensação de que não fez nada direito? Talvez você já tenha se cobrado tanto, se comparado tanto com os outros, que começou a acreditar que o problema é você, que talvez não tenha inteligência suficiente para passar naquela prova, naquele concurso, naquela meta que traçou para sua vida. Mas e se eu te dissesse que inteligência, da forma como a maioria entende, não é o principal fator que define o seu sucesso nos estudos? E que existe um outro tipo de inteligência, silenciosa e muitas vezes invisível, mas absolutamente decisiva para quem deseja alcançar grandes resultados? Essa inteligência não aparece nos boletins, nem nos testes tradicionais de QI. Ela está nas entrelinhas do seu comportamento, na forma como você lida com a frustração, com a ansiedade, com a comparação, com o medo de falhar. Ela se revela quando você se levanta após um dia ruim, quando persiste mesmo sem vontade e quando encontra dentro de si forças que nem sabia que tinha. Estamos falando da inteligência emocional. E ela pode ser o que está faltando na sua rotina de estudos. A inteligência emocional é, em termos simples, a capacidade de reconhecer, entender e lidar com as próprias emoções. E também com as emoções das outras pessoas. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é um dom nato, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, treinada e aprimorada. E mais, ela é decisiva não apenas para a vida social, mas também para o desempenho acadêmico e profissional. Afinal, de que adianta saber muito se na hora da prova o nervosismo te bloqueia? De que adianta ter um cronograma perfeito se você desiste toda vez que sente um pouco de tédio ou frustração? A verdade é que a maioria das dificuldades nos estudos não tem a ver com a matéria em si, mas com a forma como lidamos emocionalmente com o processo de aprender. Quantas vezes você já evitou estudar uma matéria porque ela te deixava inseguro? Ou deixou de revisar um conteúdo porque sentia raiva por não ter entendido da primeira vez? Ou ainda, se cobrou tanto que acabou entrando num ciclo de culpa, procrastinação e baixa autoestima? Esses são sinais claros de que a inteligência emocional precisa ser desenvolvida. Mas a boa notícia é que, ao contrário do QI, que tende a se manter relativamente estável ao longo da vida, a inteligência emocional pode crescer exponencialmente. E quando ela cresce, tudo muda. A forma como você estuda, como se organiza, como se relaciona com os outros e, principalmente, como se relaciona consigo mesmo. Mas afinal, como isso se aplica na prática? Tudo começa com o autoconhecimento. É impossível mudar aquilo que você não reconhece. Por isso, o primeiro passo para desenvolver sua inteligência emocional é aprender a identificar o que você está sentindo. Parece simples, mas muita gente passa a vida inteira sem saber nomear suas próprias emoções. Sente raiva e acha que é cansaço. Sente medo e acha que é preguiça. Sente frustração e acha que é incapacidade. Quando você aprende a dar nome às suas emoções, começa a entender o que realmente está acontecendo dentro de você. E isso te dá poder. Por exemplo, se você percebe que está ansioso antes de estudar, pode usar técnicas específicas para lidar com essa ansiedade, como respiração profunda, meditação guiada, ou mesmo escrever num caderno o que está sentindo. Se percebe que está desmotivado, pode investigar a raiz disso. Será que é o método de estudo que não funciona mais? Será que você está se comparando demais? Será que está sem clareza do seu propósito? Depois do autoconhecimento, vem o autocontrole, a capacidade de agir com consciência, mesmo quando as emoções estão intensas. Isso não significa reprimir o que sente, mas sim não deixar que as emoções dominem suas ações. Um estudante emocionalmente inteligente sabe que vai sentir medo, preguiça, ansiedade, mas não permite que essas emoções decidam por ele. Ele sente e segue, respira fundo e continua, porque entende que emoções são passageiras, mas os resultados de suas escolhas são duradouros. A seguir, temos a automotivação. Talvez a habilidade mais valiosa em tempos de distração constante. A automotivação é a força interna que te faz levantar da cama mesmo sem vontade, abrir o livro mesmo cansado e continuar mesmo sem aplausos. É a capacidade de encontrar sentido no que está fazendo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E isso não vem da inspiração externa, vem de dentro. Vem da clareza do seu propósito, da visualização constante dos seus objetivos e da consciência de que cada página lida,
Cada exercício feito te aproxima de uma vida melhor. A inteligência emocional também envolve a empatia, que, embora pareça algo mais social, tem um impacto direto nos estudos. Estudantes empáticos se comunicam melhor com colegas e professores, sabem ouvir sem julgar, aprendem mais em grupo e criam ambientes de estudo mais saudáveis. A empatia também nos ajuda a sermos mais pacientes conosco, a reconhecer que todos têm limitações e que errar faz parte do processo. Quando você se trata com empatia, para de se punir por cada falha e começa a usar os erros como aprendizado. Isso muda tudo. E por fim, temos as habilidades sociais. A capacidade de construir relações saudáveis, resolver conflitos, trabalhar em equipe e inspirar confiança. Em um mundo cada vez mais conectado, saber lidar com pessoas é essencial. Nos estudos, isso se traduz em saber pedir ajuda, saber ensinar quando necessário, saber colaborar. Um bom estudante não é aquele que compete, mas aquele que coopera, que entende que todos estão na mesma jornada, com medos, dúvidas e sonhos parecidos. Quando você desenvolve esses 5 pilares da inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais, você se torna não apenas um estudante melhor, mas uma pessoa mais forte, resiliente e preparada para os desafios da vida. E talvez a parte mais bonita disso tudo seja perceber que, ao contrário do que nos ensinaram, não são os mais inteligentes que vencem. São os mais preparados emocionalmente, aqueles que aprenderam a lidar com suas dores, seus medos e suas falhas. Aqueles que, mesmo tropeçando, continuam caminhando. Então, da próxima vez que se sentir travado nos estudos, antes de mudar de técnica ou baixar mais um e-book de produtividade, pare. Respire. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo? O que isso diz sobre mim? E o que posso fazer agora, com o que tenho, para continuar avançando? Você vai perceber que, com o tempo, as emoções deixam de ser obstáculos e passam a ser aliadas. Porque quando você domina o mundo dentro de si, o mundo lá fora se torna muito mais acessível. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está nessa jornada. Porque todo mundo merece aprender, não só a matéria, mas também como se tornar emocionalmente mais forte. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e deixa um like para a gente saber que estamos no caminho certo. Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar. E isso você já está fazendo.